Oi, galera, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Fernanda Oliveira, para quem não me conhece. Vamos começar mais uma entrevista, mais uma live, hoje com a psicóloga Manuela Oliveira. Ela hoje está em Salvador, certo? Ela é daqui de Itabuna, é gente da terra. E vamos lá esperando nossa convidada chegar. E aí, como é que vocês passaram a semana? Me conte. Como é que foi tudo certo? Foi tudo certinho? Foi tudo direitinho? Contem aí. Hello, meu amor, tudo bom? Como é que você tá? Renata Freitas, seja bem-vinda. Alex, meu parceiro. Gente, ó, hoje eu ganhei uns mimos de Alex, que é da Maron Gourmet. Ele trouxe pra mim Romos, o Romos Tahine, a coalhada. O lançamento deles agora é a mijadra, que é aquele arroz com cebola, com aquele negócio maravilhoso, aquela cebola caramelizada, que é delicioso. Esse prato árabe. Eu vou estar fazendo um vídeo provando, falando para vocês como é que prepara tudo direitinho. Todo o esquema, tudo bonitinho para vocês. Eu só estou aguardando minha querida amiga Emanuela entrar, certo? E me contem como é que foi a semana. Vão dizendo aí o que é que vocês fizeram. Vocês viram aí que Itabuna tá quente com a Covid, né? Mais de 2.000 casos, 66 mortes, infelizmente. Por isso, fique em casa se você puder. Se cuide, cuide da sua família, né? Tente fazer esse cuidado aí com as pessoas que vocês amam. Vé, prima, seja bem-vinda. Rúbia, seja bem-vinda. Simone, minha prima também lá de Salvador, um beijo grande. Renata, estamos aí com mais de 2.100 casos, na verdade. Ontem, se eu não me engano, foi 2.183. Itabuna está a segunda cidade da Bahia com o maior número de casos de Covid-19. Então, vamos se cuidar, né, galera? Sim, o Marão Gourmet, gente, eles entregam no conforto de sua casa, certo? Ele vem congelado os produtos, aí você vai deixando descongelar, só a mijada que você tem que esquentar. E eu, como falei mais cedo, eu vou fazer um videozinho explicando tudo isso para vocês, certo? E tem também outro parceiro que é o Ponto Verde. Ele entrega produtos naturais e tem frete grátis para Vila Zara, Conceição, Pontalzinho e no centro. Certo? Os demais bairros é cobrado um valor do frete, né? Um valor pequeno. E aí você pode comprar várias coisas, óleo de coco, produtos para emagrecer, para pele. Então, depois também eu vou fazer um vídeo bacana explicando isso aí para vocês. Tá bom? Eu falei assim, gente, cadê minha convidada? Aguardando, a gente estava se falando ali no instante, deve ter acontecido alguma coisa. Ah, ela tá pedindo para esperar aqui pelo WhatsApp. Ela tá falando aqui, ela já tá entrando, viu, galera? É isso aí. Gustavo, seja bem-vindo. A Leomária. Olha, chegou nossa visitante. Tá fazendo um trabalho muito, muito bacana. Ela tá fazendo. Ela fez uma cartilha, gente, bem legal. E aí, mano, tudo Olá, bom? tudo bem e você? Como é que está? Tudo certinho. Que Estávamos aqui ótimo. aguardando sua presença ilustre. Uau! A nossa, né? Vai Ó, quem tá brilhantar. aqui na nossa live, Verônica tá aqui, Que nossa legal. prima. Gente, Manuela é minha prima, tá? Fernanda Oliveira, Manuela Oliveira, não é uma simples coincidência. Verdade. Ó, minha mãe E. aí também, ó. Oh, que chique, dona Vera! É, Beijo, tia. meu Gustavo também Gustavo aí. Araújo, é o maridão, o Renata. meu também tá aí, Irã. Tem que estar, né? Renata chegou Renatinha. cedinho, foi a primeira a chegar, Ela, Renata. Renata ela é é, minha é quente. Rúbia, minha paciente linda. Flávia Entende? Mata também foi nossa entrevistada aqui já também no Agora na Rede. Que Galera, legal. segue aí as redes sociais, viu? Agora na Rede, tá? A gente tá no YouTube, no Que Facebook e acessa legal. o site para ver as notícias.
É isso Isso. mesmo. E também segue Psi Manuela Oliveira, né? Manuela também faz Isso. atendimento virtual, então quem quiser, hoje a gente, com a Covid, né, a gente não tem mais Pois fronteira. é. Uma coisa boa para É, mudar um pouco esse ritmo, né? Essas coisas. a Ei, gente mano, chegou no faz a futuro. apresentação aí. É, É. faz a apresentação aí. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Atendo na Clínica Olos, aqui em Salvador. No momento, a gente está atendendo online. É, Sim. minha abordagem é cognitiva comportamental, sou especialista. Sim. Dou aula também em escola, uma escola particular, Bernardino Moreira, aqui, né, para crianças do primeiro ano ao nono, habilidades socioemocionais. E faço parte também do grupo de pesquisa da UFBA, Arrasou. a Neuroclick é da UFBA, e Aham. foi onde tudo começou, a questão da cartilha das emoções para ajudar os pais nesse momento, né? Os pais no momento de vulnerabilidade das crianças agora com essa pandemia, né? Com esse isolamento. Então, Sim. tudo surgiu, essa questão das lives, inclusive, está surgindo por isso, né? Porque eu dou aula também virtual, então, assim, e atendo muitas crianças. A escuta ativa é muito importante, né? Não só como psicóloga, mas também como professora. Eu dou um suporte muito grande, porque a disciplina, graças a Deus, ela propõe isso, ajudar as crianças na regulação emocional mesmo. Então, eu já tenho Ai, que ótimo. uma certa habilidade em, Know-how. mais ou menos, tem uma certa habilidade para tratar essas questões com as crianças e com os adolescentes. E gosto muito também, muito. Inclusive, a ideia da cartilha foi justamente por isso, nessa necessidade de dar um suporte, principalmente aos pais que estão Sim, nessa odisseia aí, né? Não sabe quando é que volta e sim, fica nesse, sei lá, agonia, porque, assim, as atividades domésticas, assim, doméstica não, as atividades escolares, elas acabaram aumentando por demais. sim, Em consequência disso, as atividades domésticas também. Porque você tem que estar fazendo. A higienização tem que ser muito maior do que já era, né? E aí os pais ficam sobrecarregados, os sim. professores sobrecarregados, os alunos, todo mundo já para subir pelas paredes, né? Todo Então, mundo. a cartilha, a ideia foi muito legal e para quem quiser ter acesso a essa cartilha, é só ir lá na bio de Manuela e aí Isso. baixar, que aí ela é muito didática, muito explicativa, bem bacana mesmo. Isso tá na bio. Então, PC underline Emanuela underline de underline Oliveira. É um pouquinho grande, mas depois a gente digita aí. ajeita. Então, assim, a cartilha é essa, né? Cuidando das emoções, ajudando o seu filho em tempos de crise. Então, não é só a crise, qualquer crise, não só o isolamento, por conta do isolamento, por conta da pandemia, mas qualquer crise porque a criança, ela precisa aprender desde cedo a regular sua emoção, né? Então, assim, a gente vê os pais, como você mesma falou. Vou lhe chamar de Nanda. Pode chamar. Então, assim, Nanda, o que a gente observa? Eu observo tanto na minha prática clínica como na escola que os adultos que me procuram estão realmente, o que você falou, estão para subir pelas paredes, porque eles uma coisa nova para todo mundo, né? O adulto também se encontra vulnerável, não só a criança, né? Mas ela ainda tem que dar o suporte para seu filho. Então, assim, os pais não sabem se vão continuar empregados, né? Estão em home office, como eu já tenho uma paciente que ela está em home office e ela está perdida na questão do tempo, porque quando você vai ao seu trabalho, você bate o ponto, você cumpre a sua função diária de atividade, né? Laboral. Uhum. Mas quando você está em casa, como é que se avalia se você está trabalhando de fato? O chefe não está ali do lado,
né? Como é que você vai ser? Então, todas essas questões vão sobrecarregando os pais, as mães, né? Principalmente não desconsiderando os pais, mas é porque as mães geralmente é quem fica com o serviço da casa e com essa coisa toda, a criança Ainda acaba, bem que hoje, assim, alguns homens são mais participativos, né? Graças a Deus. graças a Tirou Deus, aquela porque coisa de ficar só mulher trabalhando. Alguns ainda resistem nessa cultura, né? Mas a grande maioria, na verdade, eles ajudam mesmo. Bom, antes da isso, gente começar nosso bate-papo, né? Nossa entrevista, eu vou indicar para vocês aqui um livro que eu até esqueci de mencionar nas últimas lives. É esse aqui, ó, de Marlon Reikdal, O Cultivo das Emoções. muito bom. É um caminho para a transformação moral. Então, ele tem é praticamente sobre esse tema que a gente está abordando hoje. E ele é um psicólogo muito renomado, muito bom mesmo. Vamos Sim. lá? Então, já de cara, o que é emoção? Então, emoção, eu sempre pergunto, né, para as pessoas o que é emoção, principalmente para os alunos. Emoção, eles respondem, é um sentimento. Tá, mas quando você toma uma topada, qual o sentimento então que você sente? Né? Então, assim, as pessoas falam assim, é um sentimento, mas que Confundem, sentimento? né? É meio confuso, não é, né? Todo mundo sabe o que é, mas na hora de falar sobre o conceito fica meio confuso. A emoção ela é uma reação a um estímulo que pode ser ambiental e cognitivo, né? Que produz Sim. experiências subjetivas no indivíduo. Então, por isso que às vezes a gente pensa o seguinte: o que me faz triste não necessariamente vai lhe fazer triste, porque tem a questão da subjetividade, né? Então, assim, eu Uhum. sinto de que forma? Eu tenho um estímulo realmente ambiental e cognitivo, mas a interpretação é minha, né? A interpretação é sua. Então, essa Entendi. subjetividade a grosso modo, é o que diferencia de um para o outro. O que, na verdade, tem uma relevância para mim e para você é outra. Para você pode não significar nada, mas para mim pode ser o fim do mundo. É Sim, mais ou menos isso que você está querendo dizer. é isso, porque quando a gente trabalha, por exemplo, na abordagem que eu atuo, que é a cognitiva comportamental, a gente fala muito do sentimento, mas a gente trabalha como um tripé, né? O pensamento, emoção e comportamento. Então, assim, aquela emoção, ela foi como é que fala? A Vera tá falando aqui, ó, minha mãe. É um conceito subjetivo e relativo, com certeza. Então, assim, às vezes, eu vou lhe dar um exemplo prático. É o que eu falo para os meus pacientes, inclusive. Eu fiz a questão da morte, né? Tem umas pessoas que acham aquilo ali o fim do mundo, aquilo ali suscita um medo, uma ansiedade, desregula emocionalmente a pessoa totalmente. Mas já tem outras pessoas que já não veem dessa forma. Também tem essa percepção, como eu Entendi. falei, que é da subjetividade, a percepção de cada um. Então, para o outro já é uma coisa mais tranquila. Já não é tão desesperador como Bicho para de sete alguns. cabeças. Então, assim, então a questão, o que a gente trabalha não é a situação em si, mas é o que você interpretou daquela situação. O que gerou aquela emoção que desregulou você a ponto de afetar a sua vida como um todo. Entende? Entendi. Não sei se E ficou. nós, não ficou. E nós temos 5 tipos de emoções que são ditas na cartilha, né? Que é o medo, Sim, a tristeza, o nojo, a alegria e o outro, qual é, meu Deus? aquela que um bocado de gente, né? Raiva. Raiva! A raiva! Raiva. Oh, meu Deus! Minha cara! Pois é, a raiva. É, Então, qual a função das emoções, assim, para um homem? O que é que... Porque a gente acredita que o medo, por exemplo, seja um instinto de sobrevivência, né? Às vezes a sim, gente sente medo para poder não fazer certas coisas. Por exemplo, pular de um prédio porque acha que você vai conseguir pular. exatamente. Então, é um instinto de sobrevivência. Então, as emoções elas têm uma função de comunicar alguma coisa para você, ela está te comunicando. Tipo, como você falou aí agora, o medo está me comunicando que eu não devo prosseguir. Eu não devo pular do penhasco porque a consequência não será positiva. Então, assim, é interessante, até quando eu pergunto aos pequenininhos lá na escola, que eu falo assim, quem tem medo? Ninguém tem medo.
Nem eles têm É isso medo. que eu ia falar. É E coisa que nem criança dificilmente tem. Enfia dedo na elas tomada, dizem isso. pega o negócio lá brincando. O coração da gente falta saltar pela boca, mas Isso. Mas é isso, elas falam assim, eu não tenho medo. Nem é interessante, a maioria fala que nem elas e nem tão poucos pais têm medo. Então é interessante elas falando. sim. Aí eu falo assim, sim, então já que vocês não têm medo, vocês vão sair daqui e vão atravessar a rua sem olhar para o carro. Aí elas param. Tem que ter medo. Pensa, né? Aí elas param para pensar que o medo não é uma coisa que te diminui, né? Ela tem uma função para existir. Né? Então, assim, se você não parar para olhar os dois lados, você vai ter uma consequência desastrosa. Então, quando eu falo isso para eles, eles param para refletir sobre, porque isso não é muito conversado dentro de casa, né? Sobre as emoções. É, não, não é. Até porque os pais não têm conhecimento desses detalhes. E o medo, o medo não, a raiva, a tristeza, como é que. E, Bom, por exemplo, hoje, nesse tempo de isolamento, o nível, a quantidade de birras aumentaram consideravelmente, né? na verdade, a percepção da gente também aumentou. Né? Sim. Então, a percepção da criança aumentou e do adulto aumentou. Então, às vezes, a birra, a gente vai chegar lá. Eu vou falar sobre a questão da regulação emocional, da inteligência emocional, Ah, certo. enfim. Mas, assim, o que é que a tristeza traz? Ela quer lhe comunicar que algo não está bem, que requer cuidado, Uhum. né? Então, assim, imagine se fôssemos, não fôssemos dotados dos sentimentos, viver por viver e sempre alegre. Porque o que faz você parar É, para refletir, para você evoluir, inclusive, é você parar e sentir a tristeza. Você precisa. Você, quando tá alegre, você não para ficar num canto reflexivo. Geralmente, o que te para é, deixar você mais reflexivo é a tristeza, né? Que sim, você sim, começa verdade. a avaliar algumas coisas. Então, assim, é o que ela diz. Ela, opa, ali tá precisando de cuidado, né? Tá precisando de Uhum. atenção, né? Então, assim, já é diferente da alegria. A alegria, ela quer mostrar para o outro que ela está feliz, que aquela situação deixa ela feliz. Quando eu passo isso para você, que aquela situação me deixa feliz, isso garante uma aproximação entre os pares. Né? Então, assim, ninguém vai viver também com uma pessoa o tempo todo triste. Você percebe que não dá para você Não, ser só tem feliz, que, porque tem só que ter um feliz também não equilíbrio, dá, né? né? Ser triste o tempo É, todo também. Você vê que tudo que pende para as extremidades requer uma atenção é, maior, isso, né? exatamente. Então, assim, e a raiva? Agora, Que você falando da raiva? Desculpa, a permite. raiva. Bom, Não, eu só queria falar rapidinho, eu só queria falar com o pessoal o seguinte. Quem quiser fazer pergunta, pode ir colocando aí que a gente vai perguntando, tá? sim, Não, aqui é bem dinâmico. Pode ir fazendo perguntas, a gente vai com certeza. alternando. Sim, vamos Pois é, para a bonita da refalo raiva. a bonita da raiva. A Tá? Falando que todas as raiva, emoções são necessárias, mas sim, precisamos ter equilíbrio. né, Renatinha. Bom, a raiva, ela quer lhe dizer o seguinte, ela sinaliza que ali tem um limite, certo? Ali, você chegou ao seu limite, ou então, quando você se sente ameaçado, né? Então, Hum, assim, às vezes, por exemplo, voltando para a criança, né? Porque eu tô falando da criança por conta da cartilha, né? Então, assim, para ajudar até uhum. os adultos em relação a isso. Nesse ponto. Nesse ponto. Então, assim, a criança, ela tá com raiva, ela tá mostrando ali que tem algo que não tá bom. Às vezes tem criança que empresta seu brinquedo facilmente, ou seu lápis de cor, qualquer coisa, assim, de objeto pessoal. Ela não tem problema em emprestar. Mas tem outras que é um problema, né? Então, assim, se é um problema, forçar aquilo naquele momento vai aumentar aquela raiva. É isso mesmo, Rei. A raiva foi violada em uma regra nossa, né? Então, assim, na minha regra, a criança pensa assim: o que é meu é meu. Então, assim, se precisa do adulto para sinalizar, para conversar, para dizer eu entendo, né? Primeiro você tem que acolher a emoção do seu filho, de sua filha, do seu aluno, aluna, enfim, você tem que acolher. Eu entendo você. Porque a partir do momento que você entende, ele já para. Opa, se você me entende, peraí que eu vou te falar, eu não estou bem com isso aqui.
né? Então, assim, não adianta você forçar nesse momento. Empreste, porque tem que emprestar porque é feio, né? Mas é parar para conversar, para ver uma melhor solução, mostrar se você não emprestar, o que é que acarreta, se você emprestar, o que é que acarreta. Então, assim, você mostrar o outro lado da moeda, como eu falei da questão do medo com a criança, né? Você tem que mostrar Uhum. que seu pai não tem. Ah, meu pai não tem medo do escuro. Aí, quando eu falo, interessante, voltando do medo, quando eu falo de atravessar a rua, eles falam assim: ah, eu tenho medo do escuro, viu? Eles começam a baixar a guarda e falar: realmente. Associar, né? Isso, porque eles refletiram É sobre, verdade. né? E o nojo tá bem em voga agora, né? O nojo é tipo, te afastar de algo que você vê que não vai ser legal para sua saúde, tá? Possivelmente. Hoje, por exemplo, com a pandemia, né? Essa coisa de passar álcool em gel, essa coisa de limpar as mãos, essa coisa de ter mais uma limpeza maior, um cuidado maior com isso. Se você não tiver nojo, você pega em qualquer coisa, você põe na boca sem lavar. Então, você precisa ter aquele É, nojo para fazer com que sua saúde fique bem. Senão você entendi. entende? Então todas têm uma função. E aí, A pessoal, cadê Renata, perguntas? Renata falou que raiva foi violada, uma regra nossa. No caso, a raiva é violada. Quando é Ela violada, né? Queria ter é, sido isso. porque ela quer dizer o seguinte, não entendi se foi pergunta, mas acho que foi. A raiva significa que violou uma regra. Então, seja, peraí, Fernanda, aqui tem um limite. Não ultrapasse esse limite, que esse limite aí, para mim, não é legal. Entende? Entendi. Uhum. Buscar o equilíbrio Bom, requer um esforço e exercício constante, com certeza. isso é. Isso é um crescimento contínuo e diário. Sim. É, hoje se fala muito sobre a inteligência emocional, né? Uhum. E o que é inteligência emocional e qual a importância dela na vida da gente? Então, a Daniel Goleman já veio com essa questão da inteligência emocional. O que é isso? É a capacidade do indivíduo de identificar as emoções, né? No caso, os sentimentos, e ele avaliar o que, é que melhor vai fazer com aquilo ali. Qual é o caminho que ele vai escolher para trilhar a, a sua a trajetória emocional mais adaptativa para você naquele momento. Né? Então, por exemplo, quando você identifica as emoções, dá nome às emoções, ok, identifiquei, agora eu estou com medo. Né? Então, eu já sei que medo é algo que vai me paralisar em algum momento, mas se ele for intenso em tudo, como eu falei, se ele estiver nas extremidades, alguma coisa não vai bem ali. Peraí, vamos avaliar isso melhor. Então, é pensar sobre as emoções e fazer com que elas funcionem de forma mais adaptativa para você e para o outro, já que vivemos em sociedade. Então, assim, é necessário o adulto, por exemplo, ensinar isso à criança. Né? Então, tipo, Bruninha entrou. Você tem que chegar para a criança e tem que. Ó, você tá com raiva. Você tem que identificar o porquê que você está com raiva naquela circunstância, aquela situação, o que é que está te levando àquilo. Então, você já identificou o seu sentimento e emoções com mais facilidade. Né? Uhum. Daí é o que a gente chama, por exemplo, da regulação emocional, que está inserido na inteligência emocional. Porque se a gente vive sem inteligência emocional, dificilmente a gente vai viver no coletivo de forma adaptativa, de forma funcional, de forma bem, né? Eu preciso regular minhas emoções. Não é só identificar, tá? Identifiquei, reconheci, ok, dei nome aos bois, né? Raiva, nojo, enfim. Mas e depois? Né? O Tem que que é que você vai trabalhar, fazer? né? Tem que trabalhar. É porque a inteligência emocional, o que eu imaginava que era o seguinte: você tem aquele momento, digamos, de raiva. Alguém, sei lá, fez alguma coisa que a vontade que você tem é de voar no pescoço da pessoa, né? Então a Sim. inteligência emocional, ao meu ver, era você o quê? Quase que instantaneamente filtrar esse sentimento, essa emoção, né? Não é sentimento, essa emoção, entendeu? Para que você se contenha, porque acho que hoje as brigas,
é, a falta de amor que existe no mundo talvez seja muito por conta disso, que a gente está muito ainda no instinto, o homem, né? Naquela coisa de raiva, de revide, de ter que ir um contra o outro, porque A falou uma coisa, aí B ter que dizer, não, que você. Então, às vezes, eu acho que o trabalho da inteligência emocional seria muito por conta de você aprender, trabalhar em você esse filtro, que tudo que você falou aí era como se fosse praticamente instantâneo. Você tem que se conter e falar assim, não, meu amigo, se acalme. Vamos resolver aqui de outra forma, né? Eu acredito que Uhum. teria. Eu estou errada ou é mais ou menos por essa linha aí? É isso. Como eu lhe falei, você vai identificar. Mas se você identificar apenas por identificar, ali você não Perde a tem. função, né? Perde a função. Tipo, tá, ok, identifiquei, mas como você falou, as pessoas, na verdade, precisam de uma psicoeducação emocional, entendeu? Então, assim, tá faltando isso hoje. Então, hoje, em nome de eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, então, porque assim, você lembra que eu falei que existe a função da emoção, porém, você tem que saber trabalhar que aí entra a inteligência emocional em prol de você mesma e do outro, né? Então, assim, eu estou no Uhum. trabalho, se um colega do trabalho fizer alguma coisa que não me agrade, eu não vou pular no pescoço dele, né? Então, a gente vai avaliar as consequências disso. Avaliar as consequências é justamente é, como é que fala? É porque eu me perdi, porque eu estava lendo aqui o que. A pergunta, mas As você perguntas. preferiu que eu faça. Tá, então vá. Então, assim, eu tenho que. Aí é que entra a inteligência emocional. O que é que eu vou fazer com isso? E entra o autoconhecimento, né? A autorregulação, a Ah, autoconsciência. Aí vai para mim. Porque, assim, por exemplo, ela. vá. Não, no caso, assim, a Renata, ela perguntou justamente sobre essa regulação das emoções. Por isso que eu me perguntar. A regulação regulamos as emoções através dos pensamentos? Sim, gente, o pensamento, tudo está no pensamento, né? Aí eu falo, aí eu já converso com meus adolescentes. Eu falo assim: vocês pensam que é o coração quem manda em vocês? Não é, não. Quem manda em vocês é o pensamento. E até para você gostar de uma outra pessoa, você avalia. Você pensa, gostei. E isso Você é a mede, sua, né? o pensamento o tempo todo, né? Não é só tipo assim, a emoção chegou primeiro. Não. Eu falo assim, gostei da conversa da pessoa. Você começa a dialogar com você mesma razões para que faça com que você goste daquela pessoa. Eu tenho razão para isso. Então aí gera a emoção, né? Tem aquelas que você fala, Ai, gente, ai, não dá não. tinha uma propaganda uma vez acho que era de um banco, não lembro qual era, que tinha duas amigas assim conversando. Eu lembrei muita gente na época da adolescência. Aí passava um menino bonitinho de bicicleta, né? Aí fazia análise, cabelo ok, corpo ok, o rosto bonitinho, não sei o quê. Aí o menino no final do filme tirou a meleca do nariz. Aí vai assim, lixeira. Ah! Toda que tinha Você, construído. exatamente. Então, assim, ticou em várias coisas, mas teve uma que acabou tudo por terra. Então, não foi nem. É É, o que eu tô falando. Você exemplificou o que eu falei, né? Você viu que não dá. Então, assim, quais são os exatamente. benefícios de você ter uma inteligência emocional, né? Então, Deve ter todas, né? primeiro para o adulto, você avalia as consequências dos seus atos. Você começa a avaliar, né? Então, Ah. eu dou muito exemplo, né? Prático, assim, na sala de aula. Eu falo, gente, eu sei que a emoção não tira férias. As emoções agora, por exemplo, não estão na quarentena, elas estão bem, bem juntinho, entendeu? Todo mundo vivendo junto, sob o mesmo teto, com diversas atividades e demandas. Né? Então, é, parar para falar, a Andrea é coordenadora da escola, está aqui e não me deixa mentir, que os alunos também procuram muito ela. Ah. Mas vamos lá. Qual o Ó, benefício? Vá, Elo é. Pinheiro perguntou o seguinte, mano. Como a psicologia vem trabalhando as emoções no único período formativo de 0 a 6 anos? Então, a gente precisa fazer a psicoeducação, né? Então, com os menores, a gente conta historinha. Pena que eu não está aqui comigo Hum. agora, está ali no canto, mas a gente trabalha lá na escola o LIVE, que é Laboratório de Inteligência Emocional.
ferramenta importante, porque são aulas estruturadas para trabalhar com crianças de 4 anos até as crianças de 15 anos lá na escola, né? Mas eles têm também para o segundo, para o ensino médio, como fala. Então, mas a gente não tem ensino médio. A gente conta a história, né? E a gente faz muito indagação para eles do boneco. A gente tem um boneco, então eles fazem o maior sucesso, esses bonequinhos. No primeiro ano, por exemplo, é o Tomás. É um tipo um ursinho. Então eles falam, mas Tomás fez isso, é muito feio fazer isso. O Tomás tem situações na história, situações de raiva, de birra do Tomás. E Tomás pediu um brinquedo à mãe, a mãe foi pra feira, quando voltou, não voltou com o brinquedo exatamente o que ele tinha pedido, voltou com outro. Ele jogou o brinquedo no E com chão, menino pro espatifou. mercado é uma miséria, né? Não, não vai Maria. Mas o que eu tô falando é o seguinte, a criança identifica e fala assim, que feio, o Tomás jogou o brinquedo que a mãe trouxe da feira no chão. Eles mesmos começam a ter a reflexão. A psicoeducação vem, eles interpretam a história, eles começam a entender o que é empatia. Pô, minha mãe ficou triste, porque na história a mãe fica triste quando vê os brinquedos, o brinquedo despedaçado no chão. Entende? Então eles começam a falar, não, isso não é legal. A mãe não comprou o brinquedo que ele queria, mas trouxe um brinquedo para ele da feira. Então, assim, a gente trabalha com essas crianças com histórias, no qual eles vão interpretando a história com os bichinhos, né? Isso é fantástico, porque assim, Nanda, não tem como você trabalhar a educação emocional das crianças sem se colocar no lugar do outro e fazer com que ele se coloque também no lugar, né? A empatia é fundamental nesse momento, né? Então, assim... Você tem aquele sentimento, né, para poder entender o que é que o outro está passando, né? Senão, eu tenho que reconhecer. Se eu reconheço o que é alegria para mim, o que é tristeza, o que é raiva, eu posso reconhecer em você, né? Não só na fisionomia, mas eu posso imaginar o que te deixa também chateado, né? Se você quebrar meu brinquedo, eu sei que se alguém quebrar meu brinquedo, eu sei que se quebrar no seu brinquedo, você também vai ficar chateado. Então, você começa a identificar nos pares essa questão das emoções. Mas eu queria falar rapidinho sobre os benefícios da inteligência emocional. Vocês imaginam aí, gente, quais os benefícios? Sim. Bom, acho que não voar no pescoço do outro é uma delas, né? é um benefício muito válido, né? Porque as consequências provavelmente não serão as melhores. Arremessar alguma coisa. É o que você fala. Assim, as pessoas estão... Eu tenho observado muito essa coisa do ódio contra o negro, contra, né? É aquela coisa assim, eu posso falar o que eu quero? Eu não gosto de você, eu posso chegar e falar, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho o livre-arbítrio, eu posso falar, eu não tenho censura, eu posso falar qualquer coisa, trabalho isso também com os meninos. Eu posso falar qualquer coisa, já que não tem a censura é tipo, falo o que eu que der na minha telha? Não, não é bem assim, né? Então, assim, mas uma coisa que eu queria falar sobre os benefícios ainda da inteligência emocional é que ela constrói melhor os relacionamentos, né? Então, assim, se eu não voar no seu pescoço, eu me reconheço que eu tô com raiva. Então, é melhor eu não conversar com você nesse momento que eu tô com raiva. Deixa a raiva. Já ouviu falar isso? Deixa a raiva passar. Depois eu volto para conversar com você. Você tá se regulando. Toma um banho, vai respirar, vai... Depois a gente conversa agora, não vai dar bom. Quando você tá com esse... Quando você tá com esse negócio dessas emoções assim, você acaba não raciocinando direito. Você só quer, né? Sim. Exatamente. E aí, é interessante. Você falando o negócio das histórias, Vitor, quando tava não lembro qual foi o colégio que ele tava, mas tinha um dos livros didáticos chamado Irmão Negro. E Vitor, até hoje, eu tentei com ele para ler o livro, que ele não gostava de ler. Eu falei, não, Vitor, vamos ler, você vai gostar. E fui lendo as primeiras páginas, depois ele leu o livro todinho, gostou, comentou, falou. A minha mãe, aquilo ali era muito feio, o que fizeram com o menino só porque ele era negro, e não sei o quê, tererê. Esses dias a gente tava comentando que o livro que ele mais gostou na vida foi esse. Que interessante. Você vê que existe a memória, ficou né? marcado na infância dele. Uhum. Pois e quando a gente trabalha com as crianças, né? Isso é uma psicoeducação emocional.
Então, voltando aos benefícios, é isso. A criança e o adolescente, ele se envolve menos com drogas, com álcool, né? Sim. Ele, com qualquer tipo de violência, diminui o índice de depressão, de ansiedade, né? Menos distúrbios alimentares, por exemplo, porque a ansiedade faz você come para se satisfazer, para um prazer, não Os para se memes alimentar. dizem, né? Isso. Você tem que se Então, controlar. assim, para se controlar, você precisa se conhecer. Para se conhecer, você precisa identificar por que você está fazendo isso, né? A O que eu questão achei da. muito interessante. Ah, fala. Diga, pode Não, eu ia falar. falar isso, a questão da autorregulação é importante por isso. Você tem que avaliar, Porque avaliar as consequências. no caso da regulação da emoção, que seria até minha próxima pergunta para saber o que eu falei na cartilha e foi vendo o que é que eu tinha dúvida, né? A Sim, regulação, no caso, seria você entender essas emoções. E é extremamente importante quando você fala para a pessoa, assim, principalmente a criança, ela é pequena, ela não tem capacidade ainda de fazer essas reflexões. É você, como essa forma dessa história, no meio de uma birra, no meio de uma crise de raiva, de choro, de qualquer coisa, é fazer primeiro ela se acalmar e depois perguntar se está certo isso que você está sentindo. Se fosse você gostaria? E Jesus já falava, né? Não faça com outro que você não gostaria que fizesse com você. sem dúvida. É Não o é que eu verdade? digo. Você avalia também. É quando você começa a avaliar suas forças e fraquezas. É nessa oportunidade que você trabalha a autoconsciência, né? O autoconhecimento. É aquela coisa, tipo, não gostei disso. Por exemplo, outro dia eu tive que sair, não tenho saído não, viu, gente? Mas saí um dia desse aí pra ir ao médico. E eu dei seta pra, pra passar pra pista oposta, ou a do lado, e não me deram passagem. E aí eu olhei, era um senhor que eu falei assim, gente, mas isso aí não tem nada. Pra você ver como na hora me deu uma certa Você já raiva. começa com o julgamento, né? Você fala assim, poxa, eu só dei uma seta e dava para eu ter passado, mas quando ele viu que eu liguei a seta, ele colou. Eu falei assim. Aí eu parei para analisar. Falei, bom, vamos lá. O que é que isso diz sobre mim, Emanuela? Por que que eu estou ainda permitindo que isso me gere uma raiva, uma irritabilidade, né? O que, claro que foi porque eu tive uma necessidade que não foi atendida. Mas precisa gerar uma raiva, né? Então, assim, se a gente parar para analisar, deixa aí que você vai passar, uma hora você vai passar, né? Então, Uhum. assim, deixa aí. E Vai ter uma isso alma boa, né? vai ter uma alma boa nesse mundo. Que tem, realmente. Mas é Olha, isso, mano, o você. povo já tá pedindo a cartilha pros pais, viu? Vocês lá da Neuroclin estão lá tendo próprio trabalho. Todo mundo pedindo. Ótima ideia, cartilha para os pais. Ah, aqui, ó, eu tô vendo aqui, a Verônica falou, né? Esse trabalho de Foi, educação Verônica emocional é muito importante falou, na escola, é Renata, verdade. É Elô habilidade Pinheiro social. também falou da cartilha. E a Zineide Pois também, é, tem que fazer para os uma pais pró também. lá minha amiga minha lá da escola também, como Tem um manter essa. aluno seu aí também, Rafael. Tem, ele é meu aluno mesmo. E entrou também Gustavo É. Siquara, que foi o meu, assim, primeiro supervisor maravilhoso, falou bem aí, gosto demais. Ah, que ótimo. Pronto, mas Zineide falou isso, como manter essa empatia com um adolescente de 13 anos que na maioria das vezes está insatisfeito com tudo. É a fase, né, gente? A fase de afirmação. Ele não se conhece, ele tá. Gente, os hormônios estão entrando aí, você tem que lembrar disso. Né? Ele era criança, ele está na transição para a adolescência, daqui É. a pouco um jovem adulto. Então, assim, na verdade, quando a gente fala assim, a cartilha é para ajudar os pais em relação aos filhos, mas é aquela coisa da metáfora do avião que eu falo sempre. Não adianta você tentar colocar a máscara no outro se você não colocar em você primeiro, né? Lá fala, quando cair É. a máscara, coloque em você, depois você coloca no outro. Então, assim, como é que eu vou Para regular poder minha ajudar, né? emoção para poder ajudar a criança? Porque, realmente, gente, eu imagino que as mães, nesse momento, devem estar passando por, né, trabalho para dar conta, instabilidade, casa, é menino, é Relacionamento. relacionamento, é muita coisa se você parar para analisar. Lidar com mãe, com pai que estão querendo sair de casa, tem que dar suporte a eles também, que estão no grupo de risco. Então, é uma série de coisas.
Isso. A Amanda também Pois falou aqui, é. várias emoções na quarentena, com certeza. A outra coisa é que Renata falou aqui, a compulsão, né? É, a compulsão alimentar. Tem muita gente que está falando assim, até quando eu atendo, eu falo assim, eu tô engordando absurdamente. Então, você está sabendo regular bem sua ansiedade? Ou você está jogando para o alimento, né? Então, É verdade. você vê que é uma coisa, a falta da regulação emocional, como ela pode trazer consequências que não são positivas, né? Muitas Uhum. consequências positivas, que não são positivas. Então, assim, como ajudar seu filho? Primeiro ajudando você, né? Sim. Se você está irritada, você está irritada, né? Se você está com raiva, sei lá, você tenta regular primeiro você, para depois você regular seu filho, para você ensinar ele. Porque precisa de um pouco de paciência, né, gente? Precisa, um pouco não, precisa bastante paciência nesse momento de vulnerabilidade, que, como eu falei, não é só a criança que está passando, mas os pais também, né? É. Então, Normalmente quem está muito chateado aqui, que como a Misa falou, 11 das 10 palavras que meu filho diz nessa quarentena é tédio. Diariamente ele me diz que é um tédio total. O que fazer? Primeiro eu queria saber, Vamisa, qual a idade do seu filho, porque tem crianças que eu acho que devem estar curtindo por demais, né? Pai e mãe dentro de casa, tendo que entreter criança. Você falou até de Neu, né? De Vanessa, que ela tá com dois sim. meninos pequenos em casa. E eles estão lá curtindo horrores, pitando sete. Então, acho que para algumas pessoas a Ah, pandemia vai ter até alguma coisa boa, né? isso, Vamisa na Normalmente verdade, acontece com adolescente. eu conheço, Vamisa foi minha paciente, maravilhosa. Ela tem dois filhos adolescentes e ela me falou, né, que eles falam Ah, de tá vendo? tédio. É, Tem que entreter esse povo, Vamisa. Tem que fazer jogos, atividades. é Teve uma vez isso. mesmo que eu vi na internet que ela pintou, assim, ela botou uns durex coloridos assim, como se fosse um. Como é que fala? Um circuito. E o gurizinho lá pulando, fazendo, acontecendo. Tem que fazer esse povo gastar, porque o que eles antes faziam na rua, tá É, preso dentro de casa, tem todos somente criança, que não pode sair mesmo. Tem que fazer. deixa eu responder aqui. Primeiro lugar, por que não sentir tédio? Porque o tempo todo a gente tem que é, como é que fala? Ratificar ou, sei lá, falar, tipo, tem que preencher os momentos do vazio. Por que que tem que sempre preencher os momentos do vazio? Tá sentindo tédio? Beleza. Gente, isso é tão importante. O É verdade. tédio, o saber não fazer nada, o lidar com... Isso vai ajudar a criança a ter criatividade. Tá, o que é que você vai fazer então para melhorar seu tédio? O que é que tem? Vá sentir tédio, não tem problema algum. Depois eu quero saber o seguinte, e aí, o que é que você vai fazer? Proponha Vai a ele uma lavar uma resolução de roupa, problema. menino. Ah, proponha a ele uma Vai varrer uma resolução de casa. problema. Né? Então, tipo assim, tá, você tá com tédio, e aí, vamos fazer o quê? O que que você propõe fazer? Bora futucar para essa criatividade sair dessa criança e ele fazer coisas, né? Então, assim, acho que foi a Alex, a filha dela tá com 12 anos. É, tá com 12 É, anos. Ele falou, ele tá dizendo aqui que é pior que grande maioria, a grande maioria está descobrindo com a quarentena a verdadeira função da família, que estava estacionária e esquecida há alguns anos, muitos anos. E com isso as emoções afloram. Verdade, Alex. Responde isso aí, mano, porque a gente ia assim, era praticamente cada um no seu quarto, se tivesse até na mesa, era cada um com o celular aqui, entendeu? Eu uhum, chegava lá em casa mesmo, quando eu passava na casa de minha mãe, eu falei, não, celular não. Aí, gente, não, vai interagir, conversar, vocês estão aqui. é É assim isso. mesmo. Você lembra, assim, nós somos contemporâneas, né? Estamos praticamente a mesma idade. A gente vem de um tempo que não tinha celular. Você Não. provavelmente. E a gente sobrevivia, viu, galera? Oh, e foi maravilhosa a minha infância e adolescência. Não tenho o que falar. Com certeza. Brinquei muito. Nós, né, prima? Brincava É. naquela praça do. Pensando que fala. Eu moro aqui pertinho, do lado. Toda vez que eu passo, eu fico Pois é. lembrando, é muito bom. Pois é. Mas Alex falou uma coisa muito importante: a função da família. É tão Sim. importante resgatar a família, a instituição família nesse momento, que estava realmente abandonada e esquecida, cada um lidando com suas demandas pessoais, né? Os meninos atolados de coisa, é inglês, é karatê, é aula de não sei o que, aula de não sei o que.
chegava de noite no celular ou para Total. descansar, tudo cansado. Então, assim, os pais também com suas demandas de trabalho, enfim. E na hora de descansar, o que estava acontecendo? Cada um, como você falou, cada um ficava no celular, descansando, acessando alguma coisa. Então, enfim. É importante a gente resgatar, porque assim, na nossa época, por exemplo, eu acho que você também tem essa memória de que a gente conversava mais, sobretudo no Sim. momento das refeições, né? Na hora da refeição era sagrado todo mundo estar à mesa e todo mundo conversar. A gente, Telefone era assim, ó, tô indo pra aí, viu? Era só pra marcar alguma coisa, vamos pra beber, vamos pra não até sei porque aonde. telefonema era caríssimo, né? Caríssimo, Não tinha esse galera. Não negócio. tinha ligação de WhatsApp. E o Exatamente. pai e a Então, mãe da assim, gente já falou, desliga o telefone. agora sim, interessante do que ele falou, porque assim, o grupo de pesquisa da UFBA, a qual faço parte, a gente tá fazendo uma pesquisa, e eu estou lhe falando aqui em primeira mão o seguinte, que as crianças, por incrível que pareça, as que a gente tem aplicado o questionário, elas estão mais felizes nesse momento de quarentena. Gente, por quê? A família tá junta. A mãe tá Agora, ali, ó. A ali mãe é tá uma. ali, É, entendeu? tá ali, que é coisa que não via, né? Não via, mãe. Antigamente criança tinha muita O falta do pai fato e da da mãe. Agora minha presença da Mara, família. Dá. ela fala uma coisa assim, mas nem todo mundo tem habilidade e tempo para fazer tantas atividades lúdicas. Olha, É, habilidade pode até ser uma descoberta para você, porque o YouTube está aí para ensinar tudo. O que você quiser, o YouTube ensina, né? é. Então a gente pode Assim, gente, pedir o socorro. tem a questão eu entendo o que ela tá falando, é o seguinte, é a questão da rotina, né? Porque a Hum, rotina, a demanda aumentou muito, muito mesmo. Uma que como ele disse, antes você batia o ponto, você sabia que você estava ali dentro daquele horário pré-estabelecido, você estava cumprindo sua função laboral. Agora você não tem o ponto para bater. Então, você quer estar empregado, você precisa estar empregado, inclusive, e você não tem a medida, tipo assim, que horas eu saio da frente da máquina, né? é. Então, assim, tem essa questão, aí tem a questão também da demanda da casa, né? Você tem que parar, fazer almoço, você tem que parar, dar atenção aos seus filhos, você tem que parar, dar atenção ao seu marido, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o melhor aí é você fazer metas possíveis para você. Você não vai dar conta de tudo, todos os dias, né? Não. Então, assim, tem reunião, por exemplo, que a coordenadora aqui, a Andrea, está aí no grupo e não me deixa mentir, que a gente está na reunião e a filha dela, pequena, de 7 anos, está do lado ali, mãe, ó mãe, ó mãe. Gente, mas a realidade mudou, as pessoas têm que entender, você está ali junto do seu filho, ele está ali demandando, ô mãe isso, ô mãe aquilo, Não ela foi o bota que do eu lado mesmo. mais vi na aula, que eu faço o curso de Direito, então a gente também estava tendo aula Silvano uma vez, assim, gente, tem um motivo pelo qual você não trabalha em casa, você vai pra rua trabalhar, porque toda hora a filha dela chegava, mãe, não, não quero comer isso agora não, menina, e a gente no meio da aula, ó, menina, era engraçado demais. E a gente, claro, que entende, né? Ó, Zineide, é Falar nisso, ótimo. um beijo pra minha mãe aí, que ela entrou também, mulher Ah, parceira, você é. sabe. Beijo, tia. A Zineide Ó, o falou assim, Rafael falou aqui. Rafael é meu Ah, aluno e Rafael tá dizendo que não faz ele nada, que falou já que já fez de tudo com a família, que não, com os irmãos, que não tem mais o que fazer, não. Mas ótimo, vá aperta o cérebro que pensar. sai. Sai, tem tanta coisa para fazer. Vai ler um livro, vai brincar de alguma coisa, vai descobrir o que é que sua mãe fazia na sua idade e vai tentar fazer, vai construir um brinquedo. Meus sobrinhos pequenos estão com o pai construindo brinquedos. Eles gostam daquele negócio de McQueen. O pai entra, mas a mãe, ou a mãe, né, no YouTube e constrói uma McQueen de papelão e eles pintam a festa, é uma beleza. Mas Rafael já é um pré-adolescente, então Rafa, É, agora, a o Pé tá falando um criatividade. negócio bem legal, viu, mano? Na verdade, a educação estava sendo terceirizada e agora voltou para o controle da família. É Olha só verdade. que coisa. É verdade. Deixa eu ver. A família estável é alicerce emocional para tudo e qualquer membro. Alex. E Renata também falou aqui, poder fazer as refeições juntos com calma, ficar no sofá juntos, é bom demais. E É, assistindo um filminho nesse friozinho, então, com a chuvinha, do jeito que aqui em Itabuna tá chovendo, né? Então, é é bem por aí mesmo. eu tenho observado uma coisa, né? Como eu Ah, fico muito aqui no quarto trabalhando,
o andar de cima sempre tem uma criança, eu sei que tem a criança, mas dia de sexta e dia de hoje, tem horas que é um barulho enorme. Eu acho interessante, que eu vejo que tem adulto brincando. Eles brincam de correr, alguma coisa aqui, porque faz um barulho. E ela Oh, meu Deus, grita, meus essa criança ridículos. grita, não sei o quê. Então, assim, propunha seu filho. Quem que tá falando aqui? A criança tem muita energia sempre, vai querer algo novo. Aí os pais estão fritos. Aí tem que dar o É. lugar ao tédio. Tem que dar o lugar também, não tem que estar o tempo todo enchendo esses Porque tem espaços que estar de sempre vazios. preenchendo. Isso aí, a criança precisa desse sentimento de tédio também, até para poder ela impulsionar para fazer alguma coisa. Sim, sim, com certeza. Então, assim, é aquela coisa, a gente acaba criando uma ansiedade de estar sempre tendo que preencher os vazios. Porque a criança não pode ficar sem fazer nada, olhando para o teto. Aí, Zineide falou aqui que coloca o filho, que também é meu aluno, fala para ele, vai varrer a casa. Vai varrer a casa, é ótimo. Quem quer? É isso, mas A Verônica falou que uma coisa cooperação. legal é que vai resgatar as brincadeiras antigas. Isso. Era bom demais. Quem é que nunca brincou de elástico, gente? Vamos fazer elástico. Vai, as crianças não sabem do que a gente brincava, não. Amarelinha, tanta Olha o coisa. Alex aqui. Compre o quebra-cabeça de 5.000 peças. Vou amar. Isso é Vai verdade. demorar um tiquinho aí pra preencher. Bom, Alex. Muito bom. Vou Isso. descobrir essas coisas tremendamente gostando. Gente, a gente brincava de tanta coisa. Era baleado. Tudo bem que agora não dá pra essas coisas, né? Porque Sim. juntava, era quase uma gangue aqui que juntava aqui nessa Praça do Eucalipto. E era a menina que saía pelo ladrão. E eu também vivi isso na época que morava lá na Rua Paraguaçu, lá no Goscamon. Que era assim. E quando o menino não chegava, ia o grupo todo na porta. A mãe, não vou deixar não, ele tá de castigo. Ô, minha tia, pelo amor de Deus, libera aí, vai só hoje. E Ave aí a Maria. mãe acabava liberando, porque Não ia ela todo não mundo tinha atrás. alternativa, não. Era melhor, Não aquele bando de tinha. menino na porta. Era difícil. E se era horrível. É, E não era a mesma coisa quando a mãe não deixava, não. a Renata tá falando aqui, É, pode fazer também as refeições juntos, com calma, ficar no sofá juntos, conversando. É interessante. isso. Assistir uma série que dê pra família assistir, né? Tem muita coisa legal. É, A Zenaide falou algo ótimo aqui. Não estava preparada para ter filho. Descobri agora depois de 13 anos. Zineide, né, não? É, Zineide. E Zineide, ali, ela Amara, é vai fazermos atividades figura. escolares, procurando leituras, assiste programas de hoje, vendo filme, mas tem dia que não dá. Então é isso aí, gente. E outra coisa que é importante que eu tinha conversado com você, mano, há uns dias atrás, que é importante você manter a rotina da criança Uhum, como era antes da quarentena. isso. Tentar o E máximo, né? explica aí pra gente o porquê dessa importância aí. Isso gera segurança para a criança, né? Então, isso significa que Hum, algo está indo, continua indo bem, embora esteja em casa, né? Então, assim, a família precisa, ele precisa ter hora para acordar, precisa ter hora para escovar o dente, botar a roupinha dele. Por exemplo, na escola vai ter aula virtual, põe a farda, senta ali. Porque se você fica de pijama, você fica de pijama para ir pra escola, não, né? Então, ali não, você tem que ter esses pequenos rituais, continuar tendo, porque sim. isso dá segurança à criança, né? Fazer tanto que a escola tem um intervalo. Então, assim, na hora do intervalo, eles vão lanchar, eles vão fazer o que quiserem, porque também nenhuma criança aguenta ficar sentada na frente do computador de 8 horas da manhã até. Hoje em dia disse que no máximo 50 minutos que prende atenção e olha lá, né? Até vezes bem menos. Exatamente. Então, assim, tem que tentar manter o máximo possível da rotina dessa criança. Alex, é uma coisa bem interessante. A família estável é alicerce emocional para todo e qualquer membro. Com certeza. Com certeza. É A verdade. família, a família que passa por tudo isso juntos, ela é outra coisa. A criança se sente amada, todos os membros se sentem amados, né? É preciso você ter empatia, por exemplo. É aí que você constrói tanta coisa legal, né? É. Vá, Nanda, fale. Renata falou uma coisa interessante aqui, ó. Tá tudo certo, não dá conta de tudo. Não somos máquinas. Então, gente, Olha, o Rafael disse que vai desenhar. Rafael, você vai desenhar, você vai lavar louça, roupa, passar pano. Depois, na semana que vem, você vai entrar na live e aqui vai me dizer o que você fez. Ai, ai. Gente, tanta gente querida aqui nessa live. Dá até falar com Tá todo mesmo. mundo.
Carlinhos, nosso primo também entrou agora. A Verônica falando pra brincar de bambolê. Difícil achar um bambolê hoje em dia, viu, gente? É, isso é verdade. Pular corda pra poder fazer a alegria dos Ótimo vizinhos. pular a corda. Gente, a gente tem que entender o seguinte: uma coisa que eu achei interessante, que uma amiga minha falou comigo esses dias. Ela tá em Lençóis com as duas filhas, a do meio e a caçula, a mais velha tá aqui em Salvador, e o marido, e uma sobrinha. E ela falou, eu perguntei, como é que vocês estão? Porque de vez em quando, gente, é tão bom você perguntar ao outro como é que ele tá, pro outro saber que ele é querido, né? Que você se É. preocupa com ele, né? Então, tipo assim, é uma forma de estar junto, de mostrar, ó, eu tô aqui, viu? Então, assim, ela me falou o seguinte, ela, olha, mano, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tô tentando, eu e fulano, o marido dela, estamos muito sintonizados nessa época, e a gente chegou a um acordo seguinte, a gente só vai reclamar quando não tiver jeito de alguma coisa assim, mas a Não tá maior, resolvida. a maioria das vezes a gente releva, a gente flexiona, né? Tem que não dá para Flexibiliza. flexibilizar, e assim, ela falando, inclusive eu mostro para elas, minhas filhas, eu quero que elas tenham a melhor percepção possível desses momentos de dificuldade, que é passar, atravessar eles com um bom humor, atravessar bem. E para isso, ela precisa enxergar em mim. A criança, ela repete o que ela E os vê. adultos falam. Então, assim, não adianta Mano, você eu ter tenho uma uma notícia aí conversa. pra dar, viu? Tá A acabando. gente só tem 4 minutos. Não, Tá igual com acabou não, mas Renata. a gente tem A quatro última minutos. vez que Renata me falou isso, caiu a live em 2 segundos. Não foi, Rê? Rê tá aí. Então, Não, mas vá. qualquer coisa, assim, a gente dá uma finalizada aqui na ideia e Passou daqui a pouco a rápido? gente pode voltar novamente. É, passa rápido, muito rápido. Ah, Jorge já Então, tá aqui continua. também. É, mano, Gente, então, Vé disse que não é difícil bambolê, não, viu? então, é isso, gente. Eu amei essa live, passou muito É, rápido, eu disse entendeu? pra você que ia ser bem legal. E aí eu tô lendo, tentando ler aqui. Ó, É, Elô falou aqui, Alex colocou aqui, culinária, acho que é costura. importante para uma Vá, vá. criança é que os pais se permitam entrar certas vezes no mundo deles, é verdade. Uhum, E Elô perfeito. falou aqui, ó, culinária, costura, bordado, tapeçaria, limpeza, roda de conversas e causas da família. Com É o que eu mais certeza. gosto de fazer. Eu dou Uhum. risada pra caramba. E Vé falou Eu, aqui outra coisa interessante também. A família que passa por esse momento junto se fortalece muito mais, é verdade. é. Gente, vocês contribuíram e enriqueceram muito a live. Ricamente. Muito, eu estou muito feliz, Olha, acho né? que vai fazer um. Você Jé, falou Sara, mas acho que é um sarau, né? Que o Rafael falou. Vai fazer um sarau aqui em casa. Minha mãe pediu pra gente escolher uma música, é sarau. a mãe dele é Que super massa. positiva, criativa, então ele tem irmãos. Então, assim, você tá com um Então, prato ótimo. cheio, viu, Rafa? É. Zineide, que eu não posso fazer muita Obrigada, coisa, gente, não, aí porque pelos Zineide veio parabéns. descobrir muito tarde que não tá preparada para ter filho. Eu falei isso, eu morri de dar risada. Bom, gente, Gente, olha, obrigada. quero agradecer primeiramente a Mano por ter aceitado Aí, Elô tá aqui, ó, cartilha A para os gente- pais. Agora a Vou. cartilha dela, viu, gente? Serve para os pais também. Porque ele Sim, está ensinando, acho que serve até mais para os pais do que para as crianças. É uma forma de lidar com as emoções da criança e isso serve para a gente também. sim, E eu quero com certeza. agradecer demais, Amanda, aqui por ter aceitado o convite. Foi um papo muito bom. Quero agradecer a todos vocês que participaram ativamente aí da live. Quero pedir para seguir a gente nas redes sociais, agora na rede. E quero que Mano faça aí suas considerações finais. Você tem 1 minuto e meio. Bom, gente, eu é que agradeço muito, né, por ter participado, por ter exposto e compartilhado um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. E a gente vai construindo mais ainda. O conhecimento é dinâmico, né? Eu e vocês. Então, Nanda, obrigada por ter tido essa oportunidade de falar da cartilha, de falar do meu trabalho, de alguma forma ajudar vocês de algum jeito, né? Elô, já está anotada aqui essa cartilha para os pais, não se preocupe, eu vou Elô, ela lançar. foi diretora da Escola Caracol, mano. Ah, que legal, É, legal. Pois, eu era, se não me vou, engano, Pestalozzi. Modelo entendi, Pestalozzi. legal. Eu vou falar pro pessoal da UFBA, viu, para poder, para poder fazer essa cartilha para os pais. Embora o endereço da cartilha tá na minha bio, gente. Ai, segue Fernanda Ei, lá, que tá lá no post, o meu.
o meu Instagram. E no meu Instagram tá na minha bio a cartilha. É muito interessante. Baixem, compartilhem, vai ser bem legal. Obrigada, Nanda. Obrigada a todos, viu, gente? Obrigada, Amanda. Um beijo a E todo mundo e até a próxima. até a próxima, se Já Deus tá quiser. acabando.